Espírito Santo, cancela pactos espirituais ocultos e traz libertação completa hoje no meu lar. Há momentos em que o peso que pressiona alguém dentro da própria casa não vem do que é visível, nem do que pode ser facilmente nomeado, mas daquilo que age nas entrelinhas, moldando emoções, decisões e o próprio ambiente onde deveria existir segurança. E se você está ouvindo estas palavras agora, é porque algo dentro de você reconheceu que o desconforto que sente não é exagero, nem imaginação, nem coincidência. Há um movimento espiritual ao redor da sua vida e o seu coração finalmente alcançou o ponto de dizer basta. Este é o instante em que pessoas deixam de tolerar o que diminui sua paz e começam a reivindicar a autoridade sobre o próprio lar. Hoje você não chegou aqui por acaso. Você chegou porque uma força maior está guiando seus passos para um momento de revelação e libertação que não pode ser postergado e que começa exatamente agora. Cada tensão sem explicação, cada conflito que se repete, cada mudança emocional repentina que você nunca conseguiu compreender, nada disso é desconectado. Lares são territórios espirituais, e territórios respondem a influências que operam em níveis profundos. Quando um ambiente antes leve passa a carregar um peso estranho, isso não é apenas incômodo, é um alerta de que pactos ocultos, influências silenciosas e conexões invisíveis podem estar atuando sem o seu consentimento, tentando distorcer o destino da sua casa. E aqui está uma verdade que muitos ignoram. Enquanto a raiz espiritual não é arrancada, o fruto da aflição continua aparecendo. Escute com sinceridade. Nada muda até que alguém decide enfrentar aquilo que age nas sombras. Talvez você já tenha percebido que o clima da casa pesa sem motivo, que discussões surgem sem causa, que a ansiedade cresce em certos momentos, ou que uma tristeza profunda invade sem aviso. E, sem perceber, você tentou se adaptar ao que, na verdade, precisava ser confrontado. É exatamente por isso que esta mensagem chega até você. Para despertar sua percepção, fortalecer sua postura e revelar que a libertação começa no instante em que você decide não conviver mais com o que nunca deveria ter encontrado espaço no seu lar. E para iluminar este momento, lembre-se do que está escrito em Efésios 5:11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Essa é a chave. Aquilo que opera escondido só permanece forte enquanto permanece oculto. Quando a luz chega, quando a consciência desperta, quando o Espírito Santo entra, pactos invisíveis perdem autoridade, alianças silenciosas são anuladas e tudo o que antes oprimia começa a desmoronar. A verdade liberta porque revela. O Espírito liberta porque governa, e quando Ele governa, nada continua igual. Por isso, fique até o final, porque o que você está prestes a fazer não é apenas ouvir uma oração, é participar de um movimento espiritual que cancela pactos ocultos, desfaz influências escondidas e devolve ao seu lar proteção, equilíbrio e propósito. Existem momentos que mudam o rumo de uma família, e para o seu lar, este é um deles. Agora, respire lentamente, abra seu coração e permita que cada palavra desta oração encontre lugar dentro de você. Pois a partir deste instante, começamos a declarar com autoridade: Espírito Santo, cancela pactos espirituais ocultos e traz libertação completa hoje no meu lar. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, entregando cada pensamento, cada lembrança e cada área da minha vida que possa ter sido tocada por pactos que nunca escolhi, influências que jamais autorizei e forças que tentaram se estabelecer sem o meu consentimento. Que
Que o seu poder percorra minha história com profundidade implacável, desfazendo tramas erguidas em silêncio, cortando caminhos que alimentavam cargas espirituais e anulando conexões antigas que tentavam manipular minha paz. Que a sua autoridade se imponha sobre qualquer sombra que buscou abrigo no meu lar, iluminando territórios ainda não visitados pela sua luz transformadora e revelando que nenhum acordo oculto permanece diante da tua força absoluta. Espírito Santo, entre agora nas raízes mais profundas da minha linhagem e desfaça alianças clandestinas que tentaram ser transmitidas como herança emocional, espiritual ou mental, restaurando o meu destino com liberdade incontestável. Que pactos antigos, estabelecidos em tempos de vulnerabilidade ou engano, sejam arrancados sem deixar vestígios, rompendo a continuidade de ciclos que insistiam em retornar. Que cada elo construído por medo, dor ou desconhecimento seja destruído, dando lugar a uma nova rota marcada por clareza, segurança e direção alinhada à tua vontade. Espírito Santo, dissolva estruturas invisíveis criadas para influenciar comportamentos, enfraquecer escolhas e apagar a força interior necessária para sustentar equilíbrio e propósito dentro deste lar. Que cadeias formadas por palavras do passado, ambientes carregados ou decisões precipitadas sejam quebradas pela tua presença, que tudo renova. Que qualquer porta aberta em momentos de fragilidade seja fechada agora, impedindo qualquer ação espiritual novamente. A partir deste instante, que o ambiente ao meu redor responda somente ao teu governo, somente à tua voz, somente ao teu domínio. Espírito Santo, percorra cada cômodo da minha casa e anule pactos que atuavam escondidos, alimentando tensões súbitas, tristezas inexplicáveis e conflitos que surgiam como flechas sem direção. Onde havia discordância, estabelece harmonia. Onde havia inquietação, coloca serenidade. Onde havia desgaste emocional, introduz restauração profunda. Que nenhuma influência permaneça ativa, pois onde o Senhor se manifesta, nenhuma sombra resiste. Espírito Santo, desfaça códigos espirituais ocultos que tentaram criar padrões de fracasso, estagnação, medo persistente ou sensação de opressão. Que todos os mecanismos operando nos bastidores sejam desativados pela força da tua presença e que cada pessoa deste lar seja revestida de discernimento, firmeza e clareza. Que a mente seja fortalecida, a alma renovada e o espírito guardado por ti. Nada oculto permanecerá atuando onde o Senhor estabelece autoridade. Espírito Santo, ergue-se com poder dentro deste ambiente e conclua a obra iniciada, removendo completamente influências que tentaram interferir no destino desta casa e selando este lugar com proteção que não falha. Que o teu sopro elimine atmosferas pesadas, transforme pensamentos, cure feridas e imponha uma liberdade constante, sólida e inquebrável. Sob o teu agir, declaro que pactos ocultos são cancelados, conexões indevidas são quebradas e uma nova realidade se firma sobre este lar, trazendo paz, segurança e libertação total a todos que nele habitam. Espírito Santo, venho diante de ti pedindo que entres nas áreas mais profundas da minha história e reveles correntes antigas que ainda atuam silenciosamente, mantendo emoções presas, sabotando avanços e alimentando angústias que se repetem como se tivessem vida própria. Que a tua presença alcance raízes que nunca foram confrontadas, dissolvendo marcas que se formaram em momentos de dor e restaurando tudo o que foi enfraquecido pelo desgaste emocional acumulado ao longo dos anos. Que essa força, que nasce quando o Senhor toca o espírito humano, remova completamente qualquer estrutura que tente impedir a construção de um novo capítulo dentro da minha casa. Espírito Santo, percorra lembranças que ainda carregam peso,
situações que foram ignoradas e sentimentos que nunca receberam cura verdadeira, quebrando os laços que tentam manter minha alma aprisionada a episódios antigos que já não representam quem sou hoje. Que cada parede emocional, construída para suportar feridas, seja substituída por estabilidade, serenidade e liberdade interior. Que o teu agir entre nos detalhes invisíveis, nos pontos que ninguém percebe e faça cessar tudo aquilo que ainda causa sofrimento silencioso. Espírito Santo, liberte minha mente de padrões que insistem em retornar, repetindo desgastes que consomem energia, confiança e esperança. Que toda emoção que se levanta sem explicação, toda ansiedade que aparece sem motivo e toda aflição que surge em momentos inesperados seja neutralizada pela tua intervenção poderosa. Que pensamentos sejam reorganizados, que sentimentos sejam reestruturados e que reações emocionais marcadas pela dor sejam substituídas por equilíbrio que vem do alto. Espírito Santo, visite cada canto desta casa e interrompa ciclos que se formaram ao longo do tempo, desconstruindo comportamentos que nasceram do medo, atitudes moldadas pela insegurança e respostas que surgiram como defesa, mas hoje se tornaram barreiras. Que tudo aquilo que antes parecia impossível de superar seja enfrentado com coragem renovada, e que as paredes internas que antes sustentavam tristeza se tornem agora colunas de força e construção. Espírito Santo, elimine da atmosfera deste lar qualquer resquício de desgaste que não tem mais permissão para permanecer. Que conflitos sem origem, sentimentos de inadequação, sensação de peso e memórias dolorosas sejam levadas embora pelo vento da tua presença, abrindo espaço para uma paz firme, constante e profunda. Que este ambiente seja impregnado pela tua serenidade e que cada respiração aqui dentro reflita alívio, clareza e renovação. Espírito Santo, rompa completamente as correntes que tentam alimentar a angústia e estabeleça um ciclo novo, marcado por cura, estabilidade e esperança. Que nenhuma influência emocional antiga consiga encontrar espaço para retornar, e que minha casa seja fortalecida por uma alegria que não oscila, por uma força que não se quebra e por uma tranquilidade que permanece mesmo diante de desafios. Que a partir deste instante, cada vida deste lar caminhe livre de cargas do passado e firmada em uma nova estação de paz profunda. Espírito Santo, entro em tua presença pedindo que removas toda influência espiritual que se aproxima com a intenção de desestruturar o equilíbrio desta casa, anulando forças silenciosas que tentam provocar irritação repentina, desânimo inesperado e desordens emocionais que surgem sem explicação aparente. Que o teu poder visite cada área fragilizada, cortando pela raiz o que alimenta turbulências internas e restaurando a serenidade que foi abalada por movimentos invisíveis. Que aquilo que tenta provocar instabilidade encontre agora a barreira da tua autoridade e seja completamente neutralizado antes que consiga produzir qualquer efeito. Espírito Santo, percorra os lugares mais vulneráveis deste lar e elimine interferências que se aproveitam de momentos de cansaço, fragilidade ou desgaste emocional para influenciar sentimentos e pensamentos. Que nenhuma voz contrária, nenhuma atmosfera nociva e nenhuma semente de confusão tenha espaço para operar. Que tudo aquilo que tenta distorcer percepções, ampliar tensões ou incitar conflitos seja desfeito pela tua presença que traz lucidez, ordem e firmeza ao coração. Espírito Santo, fortaleça cada mente que habita esta casa, blindando-a contra sugestões espirituais que tentam gerar dúvidas, ansiedade ou perturbações internas. Que cada pensamento receba clareza, que cada emoção seja organizada e que cada decisão seja guiada pela sabedoria que vem do alto. Que a confusão perca sua força,
que a insegurança seja desmontada e que a paz interior se estabeleça com estabilidade inabalável. Espírito Santo, visita os relacionamentos dentro deste lar e desfaça influências que tentaram criar distâncias, mal-entendidos e discordâncias que surgiam do nada. Que cada vínculo seja fortalecido, que cada diálogo seja restaurado e que cada aproximação seja guiada pela tua presença que promove reconciliação, maturidade e entendimento. Que tentativas espirituais de dividir sejam esmagadas antes mesmo de se formarem. Espírito Santo, restabeleça o ambiente emocional desta casa, substituindo oscilações repentinas por equilíbrio constante e retirando o peso que pairava sobre os dias, sobre as noites e sobre as decisões mais simples. Que a atmosfera pesada se dissolva, que a tensão silenciosa seja desfeita e que tudo aquilo que tentava alterar o clima do lar seja expulso pela luz que tu carregas. Que este lar se torne território onde forças contrárias não conseguem permanecer. Espírito Santo, toma o controle sobre cada movimento espiritual que tentava infiltrar desestabilização e determina que somente a tua paz permaneça. Que forças perturbadoras sejam expulsas, que influências contrárias sejam apagadas e que este lar seja revestido por um escudo invisível que protege, acalma e fortalece. Que daqui em diante minha casa responda somente ao teu governo e que nenhuma tentativa de desordem volte a encontrar espaço dentro destas paredes. Espírito Santo, peço que atravesses com tua autoridade todos os limites invisíveis que foram erguidos ao longo do tempo para manipular trajetórias, dificultar caminhos e interferir no propósito desta casa. Rompe códigos espirituais que atuam escondidos, gerando obstáculos que surgem repentinamente, fechando portas que deveriam estar abertas e criando bloqueios que drenam forças e esgotam a esperança. Que a tua luz exponha o que age nas sombras, desfaça programações espirituais que tentavam influenciar decisões e impeça que qualquer mecanismo oculto continue moldando a atmosfera do lar. Espírito Santo, entra nos detalhes imperceptíveis da minha história e destrói conexões espirituais que tentavam ditar padrões de fracasso, repetição ou estagnação. Cada trama invisível, cada laço formado em silêncio, cada estratégia que buscou domínio por meio do desgaste emocional ou de pensamentos negativos, seja agora totalmente desativada pela tua presença. Que aquilo que antes agia disfarçadamente perca seu acesso e seu poder, e que nenhuma força consiga interferir novamente no caminho que o Senhor escolheu para esta família. Espírito Santo, neutraliza toda a estrutura espiritual montada para operar sem ser percebida, influenciando sentimentos, criando confusão mental e alimentando inseguranças que pareciam não ter origem. Que toda a energia contrária, toda a atmosfera densa e todo o peso que tentava se estabelecer encontre a tua presença como barreira intransponível. Que minha mente seja fortalecida, que meu coração seja realinhado à verdade e que todo efeito causado por influências ocultas seja revertido e purificado. Espírito Santo, restaura a clareza dentro deste lar, quebrando códigos que tentavam distorcer percepções, manipular interpretações ou provocar reações exageradas. Que toda distorção emocional seja arrancada, que toda sensibilidade espiritual ferida seja curada e que cada membro da família tenha discernimento apurado para identificar qualquer tentativa de perturbação antes mesmo que ela se forme. Que o Senhor estabeleça dentro destas paredes um ambiente de lucidez, sabedoria e segurança. Espírito Santo, caminha pelos ambientes desta casa e desfaça portas espirituais que foram abertas inadvertidamente, eliminando acessos indevidos que permitiam operações contrárias. Fecha rotas por onde forças negativas circulavam,
Limpa os cantos simbólicos onde emoções pesadas se acumulavam e instala uma atmosfera renovada que não permite a atuação de nada que não proceda de ti. Que cada cômodo seja tomado por serenidade, cada área receba equilíbrio e cada dia seja vivido sob proteção contínua. Espírito Santo, estabelece neste lar uma blindagem que impede o retorno dos códigos quebrados, impedindo que influências antigas tentem reconstruir sobre ruínas que agora estão no chão. Que tudo o que foi rompido permaneça rompido, que tudo o que foi anulado permaneça anulado e que a nova realidade espiritual desta casa seja firme, sólida e irreversível. A partir deste momento, declara-se encerrado o ciclo de manipulação invisível e inicia-se uma caminhada de liberdade autêntica, direção clara e propósito restaurado. Espírito Santo, peço que entres profundamente na linha da minha família e revele pactos espirituais herdados que, sem permissão consciente, tentaram atravessar gerações, influenciando comportamentos, repetindo padrões de dor e tentando impor limitações sobre destinos que o Senhor sempre planejou para serem livres. Que toda herança emocional distorcida, toda marca espiritual transferida sem consentimento e toda força que caminhava silenciosamente entre pais e filhos seja desativada pela tua autoridade. Que o fio invisível que conectava passado e presente seja cortado, permitindo que uma nova história comece a ser construída a partir deste momento. Espírito Santo, percorra caminhos antigos da minha ancestralidade e quebre vínculos que tentaram ser perpetuados por medo, ignorância ou fragilidades emocionais que nunca foram tratadas. Que memórias espirituais que carregam traços de opressão, tristeza profunda, falhas repetidas ou perdas constantes sejam completamente dissolvidas pela tua presença. Que nenhuma semente plantada por gerações anteriores encontre terreno para florescer dentro da minha casa. Que aquilo que antes parecia destino, mas era apenas uma prisão herdada, seja retirado com firmeza das nossas raízes. Espírito Santo, liberta esta família de padrões que se repetiam sem explicação, trazendo fracassos em áreas específicas, bloqueios emocionais em momentos cruciais e conflitos internos que pareciam sem origem. Que todo vínculo espiritual que tentava sustentar ciclos de escassez, enfermidade emocional, instabilidade ou medo seja quebrado pela tua intervenção. Que cada pessoa deste lar receba um novo impulso interior, capaz de romper com aquilo que as gerações anteriores não conseguiram enfrentar. Espírito Santo, entra nas memórias espirituais que moldaram nossa sensibilidade e substitui traumas antigos por força renovada. Onde antes havia tristeza herdada, que haja alegria constante. Onde havia desistência precoce, que haja perseverança. Onde havia medo interior, que haja coragem crescente. Que esta casa não seja mais marcada por dores transferidas, mas por cura, equilíbrio e avanço. Que o Senhor transforme completamente aquilo que parecia inquebrável. Espírito Santo, opera reconciliação profunda entre passado e presente, não permitindo que feridas familiares antigas continuem influenciando novas decisões. Que cada pensamento seja purificado, cada sentimento seja reorganizado e cada expectativa seja alinhada com esperança real. Que este lar receba estabilidade emocional que não depende de circunstâncias, mas da tua presença que restaura e firma tudo o que toca. Espírito Santo, sela esta casa com uma nova herança, a herança da liberdade. Que pactos herdados não encontrem mais porta aberta, que influências ancestrais não encontrem mais espaço de atuação e que todas as tentativas de retorno sejam anuladas antes de se formarem. Que o destino desta família seja guiado unicamente pela tua sabedoria e que o que começa hoje marque não apenas esta geração, mas todas as próximas que virão. Que este lar caminhe sob um novo legado, construído por cura,
proteção e propósito restaurado. Espírito Santo, peço que venhas sobre este lar com o poder que separa, purifica e protege, eliminando toda conexão espiritual maliciosa que tenta se aproximar com aparência de inocência, mas carrega intenções de desgaste, confusão e enfraquecimento. Que o teu agir crie um limite intransponível entre esta casa e qualquer influência que opere pela distorção, pela manipulação emocional ou pelo ataque silencioso que busca desestabilizar o ambiente. Que cada porta espiritual, por onde energias contrárias tentavam circular, seja fechada definitivamente e que nada tenha autorização para entrar onde o Senhor habita com autoridade. Espírito Santo, caminha pelo território emocional dos que vivem aqui e retira todo vínculo que, mesmo sem intenção, abriu acesso para influências distorcidas. Que relacionamentos tóxicos sejam discernidos, que ambientes pesados sejam evitados e que hábitos que alimentam fragilidade espiritual sejam substituídos por escolhas que fortalecem a alma. Que a sensibilidade espiritual de cada membro desta casa seja elevada a um nível onde se reconhece a aproximação de qualquer força contrária antes mesmo que ela tente se instalar. Espírito Santo, retira da atmosfera deste lar toda a carga invisível que veio por convivências desequilibradas, por palavras lançadas com intenção destrutiva ou por contatos espirituais que carregavam marcas de inveja, opressão ou desordem emocional. Que cada resquício deixado por presenças mal intencionadas seja completamente limpo e que este ambiente seja refeito com serenidade, equilíbrio e paz estável. Que nenhum vestígio de perturbação tenha espaço para se manter ativo. Espírito Santo, fortalece emocionalmente cada coração deste lar, para que nenhum ataque malicioso encontre vulnerabilidade onde se apoiar. Que pensamentos sejam blindados contra sugestões negativas, que sentimentos sejam preservados de contaminações espirituais e que decisões sejam guiadas por sabedoria e firmeza interior. Que o medo perca o direito de permanecer, que a ansiedade seja substituída por confiança e que qualquer sensação de ameaça seja dissolvida pela tua presença, que impõe segurança real. Espírito Santo, coloca ao redor desta casa uma proteção que o olhar humano não vê, mas que todo mundo espiritual reconhece como barreira inquebrável. Que onde antes havia brechas, agora haja muralhas, onde havia dúvidas, agora haja convicção, onde havia ataques repetidos, agora haja silêncio e afastamento completo de todas as forças contrárias. Que este lar seja marcado por uma paz que não oscila, por uma força que não diminui e por uma proteção que não é rompida por nada que venha contra. Espírito Santo, determina que nenhuma conexão maliciosa tenha acesso futuro a esta casa e que todo movimento espiritual contrário seja interceptado antes de se aproximar. Que a atmosfera daqui manifeste apenas tua presença, tua ordem e tua paz. Que ataques sejam frustrados, que influências contrárias sejam dispersas e que este lar permaneça guardado sob um escudo constante e impenetrável. A partir de agora, cada passo dentro desta casa é sustentado por segurança, firmeza e força que procedem unicamente de ti. Espírito Santo, peço que visites com profundidade cada área desta casa onde pactos secretos, influências escondidas e cargas invisíveis tentaram reorganizar negativamente o ambiente, produzindo desgaste emocional, ruídos silenciosos e instabilidades que surgiam sem causa aparente. Que o teu agir entre nos pontos mais frágeis, nos lugares onde a paz foi comprometida e nas brechas onde o caos espiritual tentou se firmar. Que tudo aquilo que foi abalado por interferências ocultas seja restaurado com ordem, sabedoria e serenidade que excedem qualquer compreensão humana. Espírito Santo, remove os efeitos emocionais que se instalaram através de pactos não percebidos, como irritação súbita,
tristeza recorrente ou sensação constante de peso que pairava sobre o ambiente. Que tais sintomas, que antes pareciam apenas cansaço ou questões humanas, sejam agora identificados como sinais de movimentações espirituais e sejam completamente neutralizados pela tua presença. Que um novo equilíbrio surja, baseado em clareza, estabilidade e descanso profundo. Espírito Santo, restaura os relacionamentos dentro deste lar que foram afetados por influências ocultas. Que diálogos interrompidos encontrem reconciliação, que afastamentos injustificados sejam revertidos e que qualquer tensão gerada por conexões espirituais contrárias seja dissolvida pela tua luz. Que a comunicação volte a ser leve, que o convívio volte a ser saudável e que o amor seja fortalecido em cada vínculo. Que nada que foi distorcido pelas sombras permaneça alterado. Espírito Santo, harmoniza as emoções deste lar, retirando o desequilíbrio que provocava respostas exageradas, ansiedade prolongada ou sentimentos que pareciam não ter explicação. Que cada coração seja ajustado como instrumentos que precisam retornar ao tom correto, permitindo que a paz recupere o seu lugar. Que a serenidade se torne nova base e que nenhuma oscilação espiritual consiga novamente interferir nos estados emocionais desta casa. Espírito Santo, intervenha nos ambientes físicos do lar, reestruturando energias que foram afetadas por pactos ocultos e recolocando ordem onde antes havia confusão. Que cantos que carregavam desconforto se tornem áreas de descanso. Que espaços antes pesados se tornem lugares de renovação. Que o clima geral da casa seja transformado em suavidade, leveza e paz contínua. Onde o caos se instalou, que a ordem se faça. Onde a desordem cresceu, que a harmonia prevaleça. Espírito Santo, estabelece sobre este lar um novo equilíbrio que não possa ser mexido por pactos antigos, por influências externas ou por forças invisíveis que tentam retornar ao que já foi quebrado. Que este equilíbrio seja tão forte que se torne fundamento para toda mudança futura, sustentando as emoções, fortalecendo os vínculos e blindando a atmosfera. A partir de agora, que este lar seja conhecido não pelo peso que carregou, mas pela paz que conquistou, pela harmonia que floresceu e pela estabilidade que veio diretamente das tuas mãos. Espírito Santo, peço que a tua luz alcance cada espaço onde forças ocultas tentaram operar silenciosamente, influenciando emoções, obscurecendo pensamentos e criando uma atmosfera de desgaste que ninguém conseguia explicar. Que a claridade que procede de ti invada até os pontos mais escondidos desta casa, quebrando a atuação de tudo que buscava permanecer nas sombras e interrompendo ciclos que se repetiam como se tivessem origem invisível. Que a tua presença revele, dissolva e elimine aquilo que pretendia permanecer oculto e que a vida espiritual deste lar seja completamente renovada sob a luz que nunca se apaga. Espírito Santo, ilumina locais internos onde se acumulou tristeza, confusão ou inquietação, limpando energias que foram deixadas por palavras duras, ambientes carregados ou presenças que não vieram para somar. Que essa luz penetre memórias dolorosas, pensamentos pesados e sentimentos que se alojaram no coração e, sem perceber, moldaram dias inteiros com opressão emocional. Que tudo aquilo que se aproveitava da escuridão para atuar perca sua força no exato momento em que a tua presença se manifesta. Espírito Santo, remove do ar toda a sensação de sufocamento espiritual, todo o peso que surgia ao cruzar a porta, toda a inquietação que aparecia nos horários mais improváveis, que a atmosfera pesada que antes parecia normal seja agora desfeita, revelando que não era apenas desgaste humano, mas tentativas sutis de interferência espiritual. Que o ambiente seja preenchido por leveza, por paz contínua e por um senso de renovação que transforma até o modo de respirar dentro desta casa. Espírito Santo,
Traga discernimento aos que vivem aqui para que consigam perceber quando forças contrárias tentam se aproximar, quando pensamentos negativos surgem do nada, quando influências externas tentam moldar sentimentos e quando o ambiente começa a ser pressionado espiritualmente. Que a luz concedida por ti permita identificar com clareza o que é natural e o que é manipulado pelas sombras. Que ninguém dentro deste lar seja enganado por impressões distorcidas ou ataques disfarçados. Espírito Santo, purifica cada cômodo com a luz que expulsa o medo, desfaz a mentira e revela a origem daquilo que parecia inexplicável. Que esta luz percorra paredes, caminhos, objetos e lembranças, reconfigurando tudo o que foi afetado de maneira invisível. Que lugares onde antes havia desconforto se tornem lugares de descanso. Que áreas onde surgiam tensões se tornem áreas de paz. Que todo canto desta casa seja alcançado por uma claridade que impede qualquer ação contrária de permanecer. Espírito Santo, estabelece permanentemente a tua luz nesta casa, para que forças ocultas jamais encontrem novamente terreno onde possam atuar. Que todo ataque seja interrompido antes de começar, que toda influência seja anulada antes de se aproximar e que este lar permaneça sob proteção constante. Que a luz que o Senhor derrama hoje conduza cada passo, cada decisão e cada ambiente, garantindo que o que se manifestou nas sombras seja expulso para sempre. A partir de agora, que este lar respire leveza, segurança e paz que não pode ser roubada. Espírito Santo, peço que venhas com tua autoridade, purificar cada fragmento desta casa, que foi contaminado por pactos invisíveis, acordos silenciosos ou influências espirituais que tentaram interferir no caminho desta família. Que a tua presença percorra cada metro deste ambiente, removendo resíduos espirituais que se instalaram através de palavras, emoções abaladas, convivências nocivas ou períodos de fragilidade. Que toda marca deixada por interferências ocultas seja completamente apagada, permitindo que esta casa volte a respirar leveza e pureza espiritual. Espírito Santo, dissolve toda a conexão espiritual que tentou manipular decisões, enfraquecer convicções ou desviar propósitos, criando confusão onde deveria existir clareza e medo onde deveria haver força. Que pactos formados de maneira inconsciente, influências vindas do passado ou imposições que tentaram direcionar esta família para um destino que não era o original, sejam agora desfeitas pela tua autoridade. Que o domínio do Senhor se estabeleça sobre cada passo, cada escolha e cada área da vida desta casa. Espírito Santo, limpa a atmosfera emocional, removendo sensações de peso, inquietações que surgiam sem motivo, angústias que vinham de forma repentina e tensões que pareciam não ter explicação. Que todas essas manifestações sejam compreendidas como o reflexo de interferências espirituais que agora estão sendo removidas. Que o ar dentro desta casa se torne leve, agradável, restaurador e completamente livre de pressões invisíveis. Espírito Santo, restabelece a clareza mental e espiritual dos que vivem aqui, retirando pensamentos que eram influenciados por vozes que não pertenciam ao Senhor, distorções que criavam insegurança ou percepções que geravam desconfiança sem fundamento. Que cada mente seja lavada pela tua luz, reorganizada pela tua sabedoria e fortalecida pela tua presença, permitindo que decisões importantes sejam tomadas com confiança e discernimento elevado. Espírito Santo, desfaz pactos espirituais que tentaram limitar oportunidades, bloquear avanços ou impedir que as promessas se cumprissem. Que toda porta que antes estava fechada por interferência espiritual seja aberta, que caminhos sejam destravados e que possibilidades antes travadas comecem a fluir naturalmente. Que este lar entre em uma estação
onde o progresso seja constante, sustentado pela proteção e direção do Senhor. Espírito Santo, purifica definitivamente o ambiente deste lar, garantindo que nenhuma influência do passado consiga retornar, que nenhuma carga tenha força para se reinstalar e que nenhum pacto oculto encontre mais acesso ou fundamento para atuar. Que a atmosfera daqui seja marcada por proteção contínua, paz inabalável e um senso de liberdade que só existe onde o Espírito governa. A partir de hoje, esta casa caminha debaixo de uma purificação completa, que se estende para o presente, para o futuro e para todas as áreas que ainda serão construídas. Espírito Santo, peço que entres com tua autoridade absoluta nos lugares mais escondidos da minha história e desta casa, removendo sombras que foram criadas por pactos silenciosos, alianças ocultas ou influências espirituais que operavam sem serem percebidas. Que toda marca que provocava medo, toda sensação de ameaça e toda inquietação espiritual que surgia de forma súbita seja retirada. Que a sombra que pairava sobre este lar perca sua força, seja desfeita completamente e nunca mais tenha espaço para se reinstalar. Que a tua presença estabeleça luz onde havia escuridão, descanso onde havia tensão e segurança onde havia vulnerabilidade. Espírito Santo, dissolve sentimentos de medo que se formaram ao longo do tempo, seja por ataques espirituais, por experiências traumáticas, por palavras lançadas com peso ou por memórias que nunca foram completamente curadas. Que cada temor irracional seja substituído por coragem, que cada fragilidade seja transformada em firmeza e que a alma deste lar reconheça que nenhuma sombra tem autoridade diante do Senhor. Que tudo aquilo que alimentava ansiedade, insegurança ou pressentimentos negativos seja expulso completamente pelo teu agir. Espírito Santo, purifica a sensibilidade espiritual dos que vivem aqui, retirando percepções distorcidas, pressões invisíveis e qualquer influência que tentava provocar sentimentos de perseguição ou vigilância espiritual intensa. Que a capacidade de discernir o que é do Senhor e o que não é seja ampliada, permitindo identificar ataques antes que aconteçam e reconhecer enganos antes que se instalem. Que o medo seja substituído pela maturidade espiritual e pela estabilidade emocional que só o teu Espírito concede. Espírito Santo, restaura a confiança dentro deste lar, reorganizando pensamentos que foram afetados por pactos silenciosos e devolvendo clareza aos corações que se cansaram de lutar contra sensações que não sabiam explicar. Que a mente seja protegida de sugestões malignas, que o coração seja blindado contra inquietações espirituais e que a fé seja fortalecida para resistir com firmeza a qualquer tentativa de opressão. Que esta casa seja alcançada por uma segurança interior que não depende das circunstâncias, mas da presença constante do Senhor. Espírito Santo, elimina completamente ambientes espirituais que eram gatilhos de medo, lugares onde a atmosfera mudava, onde sentimentos pesados se acumulavam ou onde pensamentos negativos tentavam surgir sem motivo. Que cada cômodo seja preenchido pela tua paz, que cada área carregada seja purificada e que cada lugar que já foi tomado por inquietação se torne agora espaço de descanso, leveza e proteção. Que este lar seja reconhecido espiritualmente como território seguro. Espírito Santo, sela este lar contra qualquer retorno de pactos silenciosos, impedindo que sombras antigas tentem reencontrar espaço ou se reconstruir. Que a segurança espiritual que o Senhor estabelece aqui permaneça inabalável,
Que o medo nunca mais governe passos, que pressões invisíveis nunca mais influenciem emoções e que esta casa fique firmemente protegida por uma presença que não falha. Que a tua luz permaneça vigilante, impedindo que qualquer ameaça volte a se aproximar, e que daqui em diante este lar viva sob proteção constante, paz profunda e confiança plena. Espírito Santo, peço que visites os territórios internos desta casa, onde a força espiritual foi diminuída por ataques constantes, por cansaço emocional acumulado ou por influências ocultas que tentaram enfraquecer a fé, a coragem e a estabilidade desta família. Que o teu poder se levante nos lugares onde a resistência se desgastou, onde decisões se tornaram confusas e onde o ânimo foi afetado por movimentações que ninguém conseguia explicar. Que tudo aquilo que tirou a firmeza espiritual deste lar seja agora confrontado e vencido pela tua autoridade. Espírito Santo, restaura o domínio que foi perdido em momentos de fragilidade, momentos em que portas foram abertas sem perceber, em que emoções ficaram expostas, em que pressões externas afetaram pensamentos e em que o desgaste permitiu acessos que nunca deveriam ter existido. Que cada espaço espiritual que foi tomado pelas sombras seja agora retomado pelo teu governo. Que o que antes estava enfraquecido se levante com força renovada, sendo reposicionado sob a tua direção. Espírito Santo, fortaleça a estrutura espiritual desta casa, reconstruindo áreas que foram abaladas por desgastes longos, lutas constantes ou conflitos que drenaram energia emocional. Que cada coração aqui dentro recupere firmeza, que cada mente receba clareza e que cada vida seja fortalecida na raiz, impedindo que ataques repetidos encontrem novamente acesso. Que o domínio espiritual desta casa não seja apenas restaurado, mas ampliado, firme, sólido e inabalável. Espírito Santo, purifique decisões que foram influenciadas por desgaste espiritual, corrigindo rotas emocionais, reorganizando prioridades e devolvendo direção onde havia incerteza. Que tudo aquilo que foi confundido pelo cansaço recupere nitidez, que escolhas sejam guiadas pela sabedoria do alto e que pensamentos sejam alinhados com propósito e equilíbrio. Que cada passo dado pelos que habitam este lar seja sustentado pelo teu discernimento, que não falha nem se abala. Espírito Santo, reestabelece a autoridade espiritual dentro desta casa, retirando toda a influência que tentou ocupar esse espaço e enfraquecer a proteção espiritual do lar. Que nenhuma força contrária volte a dominar ambientes, emoções ou decisões. Que esta casa seja marcada por autoridade legítima, autoridade que não vem de esforço humano, mas da presença constante e soberana do Senhor. Que tudo o que antes governava incorretamente perca completamente seu poder. Espírito Santo, sela este domínio restaurado para que nada nem ninguém consiga interromper, roubar ou enfraquecer o que o Senhor está reconstruindo hoje. Que a autoridade estabelecida permaneça firme, que o ambiente responda apenas ao teu governo e que cada pessoa deste lar caminhe com consciência da força espiritual que agora o sustenta. A partir deste momento, esta casa retoma seu território, sua paz, sua estabilidade e sua autoridade espiritual, vivendo sob proteção e força que jamais serão abaladas. Espírito Santo, neste momento eu te peço que visites este lar com profundidade e autoridade, erguendo ao redor dele um muro espiritual inabalável, construído não com materiais humanos, mas com a força do teu poder que não conhece limites. Que esse muro seja uma barreira invisível, porém impenetrável, capaz de impedir toda tentativa contrária, todo ataque silencioso e toda presença que busca causar perturbação ou desgaste. Que a tua luz cubra cada centímetro deste território,
impedindo que pensamentos negativos, influências espirituais maliciosas ou conexões indesejadas encontrem espaço para atuar. Que a proteção que vem de ti não apenas afaste o mal, mas transforme a atmosfera da casa em um ambiente onde a tua presença seja sentida em cada gesto, em cada respiração, em cada detalhe do cotidiano. Espírito Santo, peço que examines todas as entradas físicas e espirituais deste lar, portas, janelas, lembranças, decisões, sentimentos e até mesmo palavras ditas em momentos de fragilidade, e que cele cada uma delas com tua proteção. Que nenhum tipo de energia ou influência contrária encontre brecha para se infiltrar, nem mesmo nas pequenas distrações, nos momentos de cansaço ou nas vulnerabilidades emocionais que fazem parte da rotina humana. Que o muro que o Senhor ergue ao redor desta casa seja tão firme que toda ação contrária se choque contra ele e perca completamente sua força antes mesmo de se aproximar. Que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território guardado, preservado e separado pela tua mão. Espírito Santo, coloco diante de ti cada pessoa que vive aqui, suas emoções, suas lutas internas, suas preocupações e seus medos, e te peço que protejas cada coração com a mesma intensidade que proteges as paredes deste lar. Que palavras negativas não encontrem eco, que acusações espirituais não encontrem apoio, que ataques emocionais não encontrem vulnerabilidade, que pressões invisíveis não encontrem acesso, que pensamentos sejam preservados da confusão, sentimentos sejam blindados da insegurança e decisões sejam guiadas por sabedoria e firmeza. Que dentro deste muro espiritual, cada membro desta família viva em segurança emocional, força interior e equilíbrio constante. Espírito Santo, torna este muro não apenas proteção, mas também ambiente de crescimento, prosperidade e estabilidade espiritual. Que dentro dele a paz floresça diariamente, sem interrupções. Que o descanso emocional se estabeleça como fundamento, que os relacionamentos sejam fortalecidos e curados, que decisões importantes sejam tomadas com clareza, que sonhos antes adormecidos voltem a ganhar vida, que a tua presença transforme este lar em solo fértil, onde esperança brota, onde o amor se renova e onde a alegria encontra espaço para permanecer. Que tudo aquilo que antes parecia frágil seja reconstruído com resistência, e tudo o que antes parecia quebrado seja restaurado com profundidade. Espírito Santo, eu te peço que interrompas qualquer tentativa de aproximação espiritual que não venha de ti. Que energias contrárias sejam dissipadas antes mesmo de cruzarem o limite deste muro, que influências antigas sejam expulsas de forma definitiva, que pactos ocultos, vínculos indesejados ou ataques programados não encontrem mais permissão para tocar este lar. Que tudo aquilo que tinha intenção de retornar encontre um território fechado, guardado e completamente inacessível. Que este muro espiritual resista ao tempo, às circunstâncias e a qualquer investida, tornando-se uma estrutura permanente, sólida e impossível de ser derrubada por forças contrárias. Espírito Santo, peço que venhas agora sobre este lar, com uma paz que não apenas acalma, mas que governa, domina e reorganiza tudo aquilo que antes estava desalinhado. Que a tua presença se torne a cobertura permanente desta casa, envolvendo cada cômodo, cada pensamento e cada emoção com uma serenidade tão profunda que nenhuma perturbação, interna ou externa, consiga penetrar. Que a paz que procede de ti elimine tensões invisíveis, dissolva ansiedades acumuladas e neutralize pressões espirituais que antes influenciavam as emoções daqueles que vivem aqui. Que o ar deste lar se torne leve, que o ambiente se torne seguro e que esta paz seja tão forte que até mesmo as conversas, os gestos e o silêncio passem a carregar tranquilidade e equilíbrio. Espírito Santo,
Percorre cada história que compõe este lar e substitui lembranças pesadas por descanso, experiências confusas por estabilidade e dias turbulentos por suavidade duradoura. Que aquilo que antes provocava inquietação seja transformado em maturidade emocional, que aquilo que antes causava desgaste seja convertido em força, que aquilo que antes gerava medo seja substituído por coragem, que a paz que o Senhor estabelece seja capaz de reorganizar pensamentos, renovar perspectivas e trazer clareza onde havia confusão. Que todos que entrarem nesta casa sintam imediatamente o impacto da tua presença, uma atmosfera que abraça, protege, acalma e fortalece sem esforço. Espírito Santo, peço que estabeleças nesta casa um ambiente onde a paz sobreviva aos desafios, onde a serenidade não seja abalada por circunstâncias e onde o equilíbrio não seja perdido diante das pressões do dia a dia. Que esta cobertura de paz imponha ordem sobre emoções agitadas, silêncio sobre ruídos espirituais e descanso sobre áreas que ainda carregam marcas de luta. Que o interior deste lar se torne tão acolhido pela tua presença que, mesmo em dias difíceis, a paz continue guiando decisões, moldando reações e fortalecendo corações. Espírito Santo, neutraliza qualquer influência espiritual que tenta se aproveitar de momentos de fraqueza para instaurar dúvidas, aumentar tensões ou amplificar sentimentos negativos. Que esta paz funcione como fronteira onde nenhuma instabilidade consegue ultrapassar, mantendo cada vida aqui dentro em segurança emocional e estabilidade espiritual. Que esta paz silencie ataques, bloqueie interferências e anule qualquer tentativa de roubar a tranquilidade que o Senhor está estabelecendo agora. Espírito Santo, transforma este lar em um ambiente de descanso permanente, onde cada detalhe, desde a convivência até o repouso, seja marcado pela presença do Senhor. Que esta paz reflita nas atitudes, nas conversas, no clima da casa, e até mesmo no modo como esta família enfrenta desafios externos. Que a tranquilidade que o Senhor estabelece aqui dentro seja tão profunda que acompanhe cada pessoa ao sair, retornando com elas quando voltarem e mantendo este lar como refúgio de paz em todos os dias. Espírito Santo, peço que tu venhas agora com profundidade sobre cada vida que habita este lar, tocando áreas que ninguém vê, sentimentos que nunca foram ditos e pensamentos que muitas vezes nem mesmo são compreendidos. Que tua presença percorra cada coração, realinhe emoções desequilibradas, fortaleça áreas fragilizadas e traga de volta a harmonia interna que foi perdida ao longo do tempo. Que o teu agir alcance desde as raízes emocionais até as escolhas práticas do dia a dia, curando feridas ocultas, corrigindo percepções distorcidas e estabelecendo um novo ritmo emocional dentro desta casa. Um ritmo guiado pela serenidade, pela sabedoria e pela clareza espiritual. Espírito Santo, visita a identidade de cada pessoa deste lar e desfaz vozes internas que fizeram acreditar em limites, incapacidades ou medos que não nasceram do Senhor. Que a tua presença restaure a visão de si mesmo, devolvendo confiança aos que se sentiam fracos, coragem aos que se sentiam incapazes e esperança aos que haviam perdido o sentido da caminhada. Que nenhum membro desta família viva à sombra de feridas antigas, expectativas alheias ou pressões emocionais que moldaram o interior de forma negativa. Que todos encontrem seu valor, sua força e seu propósito dentro da verdade que o Senhor revela. Espírito Santo, visita também os sonhos desta família, reavivando os que foram abandonados, fortalecendo os que estavam adormecidos e direcionando os que ainda precisam nascer. Que nenhum projeto seja condicionado pelo passado, que nenhuma promessa seja enterrada pela dor e que nenhum chamado seja interrompido por inseguranças. Que a tua presença estabeleça uma rota clara sobre cada caminho individual,
mostrando a direção correta, iluminando decisões e trazendo discernimento para cada escolha futura. Que esta casa caminhe alinhada não à circunstância, mas ao propósito. Espírito Santo, fortalece os relacionamentos deste lar, eliminando ruídos internos, afastando mal-entendidos espirituais e desfazendo interferências que tentaram criar divisão. Reorganiza conversas, reconstrói vínculos, cura emoções feridas e substitui desgaste por amadurecimento. Que esta família encontre unidade verdadeira, uma unidade que nasce da compreensão, do respeito e da força espiritual que o Senhor estabelece. Que onde havia distância, haja aproximação, onde havia frieza, haja calor, onde havia medo de se abrir, haja confiança. Espírito Santo, traga estabilidade emocional aos que enfrentam ansiedade, insegurança, tristeza persistente ou sentimentos que parecem não ter explicação. Que esta estabilidade não seja momentânea, mas permanente, guiando dias difíceis, sustentando decisões importantes e fortalecendo a caminhada espiritual de cada um. Que toda oscilação interior seja tratada com profundidade e que cada coração aprenda a descansar no Senhor em meio a tempestades externas. Que os pensamentos sejam organizados, que a alma encontre descanso e que o espírito seja fortalecido continuamente. Espírito Santo, peço que completes a obra que começaste nesta casa, trazendo libertação plena, cura interior profunda e restauração total sobre cada vida que aqui habita. Que nenhuma influência espiritual, nenhum pacto oculto, nenhuma conexão invisível e nenhuma força contrária permaneça ativa após o mover que o Senhor está realizando agora. Que a liberdade que procede de ti toque emoções, memórias, decisões e direções, criando dentro deste lar um novo ambiente onde a paz é constante, a força é renovada e a esperança floresce todos os dias. Espírito Santo, estabelece neste lar um ciclo completamente novo, rompendo a continuidade de tudo o que representava peso, confusão, escuridão ou opressão. Que a paz que chega com a tua presença se torne fundamento para todas as próximas etapas desta família. Que o ambiente, antes marcado por batalhas silenciosas, agora seja reconhecido como lugar de descanso, cura e estabilidade espiritual. Que este lar viva debaixo de uma atmosfera que exala segurança, propósito e confiança. Espírito Santo, renova os sonhos deste lar, retirando todo o cansaço acumulado, toda desistência emocional, todo medo que paralisava e toda dúvida que enfraquecia o coração. Que cada pessoa aqui dentro receba coragem para recomeçar, sabedoria para avançar e clareza para caminhar em direção a tudo o que foi preparado pelo Senhor. Que vidas sejam levantadas, que propósitos sejam reacendidos e que esperanças sejam restauradas com força irresistível. Espírito Santo, sela todas as áreas deste lar com proteção contínua, impedindo que ataques antigos retornem, que pactos rompidos tentem se refazer ou que influências externas tentem interferir novamente. Que este lar seja blindado por tua presença, guardado por tua autoridade e sustentado por tua força. Que cada dia seja vivido debaixo da certeza de que nada que não venha do Senhor encontrará espaço dentro destas paredes. Espírito Santo, restaura completamente o ambiente espiritual desta casa, harmonizando emoções, fortalecendo relacionamentos, corrigindo rotas internas e estabelecendo uma nova história. Uma história marcada por paz duradoura, equilíbrio sólido, cura profunda e segurança espiritual que não pode ser abalada por circunstâncias. Que o que hoje é transformado se torne permanente. Que o que hoje é liberto permaneça livre. Que o que hoje é reorganizado esteja definitivamente firmado nas tuas mãos. Soberano Deus, finalizando esta oração,
Entrego a Ti cada parte desta casa, cada vida desta família, cada sonho que ainda será construído e cada passo que será dado daqui para frente. Que o mover que o Senhor estabeleceu hoje permaneça intacto, que a proteção nunca se retire, que a libertação seja completa e que a paz governe cada área deste lar. Que esta casa seja, a partir de agora, território de luz, de esperança, de força e de plena liberdade espiritual. No seu santo e poderoso nome, agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta oração poderosa, meu amigo e minha amiga, o que foi quebrado no mundo espiritual já começa a refletir no ambiente da sua casa. A paz retorna, o peso diminui, a clareza volta a surgir, e aquilo que antes parecia inabalável começa a perder força diante da presença do Espírito Santo. Pactos ocultos foram cancelados, influências silenciosas foram dissipadas e um novo ciclo de equilíbrio, proteção e libertação se estabelece sobre a sua vida e sobre o seu lar. Caminhe nos próximos dias com a certeza de que o Senhor iniciou hoje continuará se desdobrando de forma crescente, restaurando o que estava fragmentado e fortalecendo tudo aquilo que precisava de estrutura e direção. Se este momento tocou seu coração e te trouxe esperança, lembre-se de apoiar este trabalho espiritual. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe também seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar pela sua causa, pela sua família, pela sua história. Até o próximo vídeo.